capítulo 17. Partir do verso 1, estaremos fazendo uma leitura e depois explanando um pouco a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam tirar-lhe para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados na cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paremos aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Tema da mensagem de hoje: transformando o mundo pelo poder do Evangelho. Nós encontramos um texto aqui em que revela o apóstolo Paulo e seu companheiro de viagem, Silas, em sua viagem missionária, chegando até a região conhecida hoje como a Grécia. E ele vai a algumas cidades ali já conhecidas, importantes, inclusive onde circulava a filosofia, alguns pensadores. O apóstolo Paulo vai até aquela região, e me chama a atenção que quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele coloca como propósito, como era de costume, sempre iniciar seu trabalho missionário começando por alguma sinagoga. Ele, como um bom judeu, ele procurava uma sinagoga, e a partir daquele instante
pregar e a expor a palavra de Deus. E o interessante é que, expondo as Escrituras e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Qual é o tema central da mensagem do apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Qual é o tema central para mudar um mundo que estava envolvido, embebido nas filosofias? Jesus. E eu paro para refletir um pouco, verificando com vocês que quando você se dedica a conhecer quem é Jesus, quando você mergulha na palavra de Deus para verificar quem é Jesus, não importa as resistências filosóficas que alguém tenha, não importa as resistências espirituais que alguém tenha, ainda que eu fisicamente não possa entrar lá, mas o poder do Evangelho que está sendo anunciado, ele vai entrar. Porque esse Evangelho que está sendo anunciado, ele é poder de Deus para transformar. E o que é Evangelho? São as boas novas de Cristo. Alguém de repente pode pensar que falar de Jesus hoje já não altera mais nada, falar de Jesus já não muda mais nada. Alguém pode até acreditar que Jesus não passa de um mito ou de um personagem importante na história, igual Maomé ou Buda ou coisa parecida. Mas quando você mergulha na palavra de Deus, você começa a entrar realmente com o coração aberto para entender o que está aqui. Aí você entende por que aquela cidade gritou, aquela cidade bradou, aquela cidade começou a clamar, dizendo da seguinte forma: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Jesus, ele traz um impacto tão grande numa sociedade que leva muitos a refletirem. Quando vai chegando o período de dezembro, algumas revistas importantes na nossa nação e no mundo começam a emitir, veicular notícias, reportagens, documentários sobre a vida de Jesus. Jesus é um divisor de águas na história. É tanto que você vai estudar a história, você verifica, tudo está baseado aí, antes de Cristo e depois de Cristo. Ponto. Algumas pessoas podem até questionar acerca de Jesus, mas quando você vem com o coração aberto, você entende o que está sendo dito. O apóstolo Paulo, ele se deparou com uma sociedade totalmente alheia, paganizada, voltada para a filosofia. Aquele povo era um povo culto, era um povo grego, era um período considerado o período helenístico, onde eles compartilhavam as suas culturas, que mesmo você observando que era um período de domínio dos romanos. Por que eu digo isso? Não somente historicamente, mas o próprio texto aponta para isso. Quando você lê o versículo 7, você verifica que a queixa que está sendo feita, a reclamação que está sendo feita às autoridades, está sendo conduzida da seguinte forma: todos estes procedem contra o decreto ou os decretos de César. César quem é? Era um líder maior, imperador romano. Era um título do imperador romano, dizendo que há outro rei, e eles denominam Jesus. E quando você começa a observar isso aqui, você nota que havia resistências políticas, havia resistências culturais, havia resistências filosóficas e havia resistência espiritual. E você começa a questionar por que Paulo então foi para uma cidade como essa? Por que Paulo iria para uma cidade como essa para ministrar o Evangelho para pessoas dessa natureza? Você observa que a palavra de Deus traz algo muito importante para nós. A palavra de Deus nos diz exatamente que nós não podemos fazer
a acepção de pessoas. A palavra de Deus nos mostra um caminho muito nobre, que é justamente fazer discípulo de todas as nações. Nós vamos verificar algo quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, na sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Escute, não há um homem sequer que Deus não queira alcançar com a sua salvação. Não há um ser humano sequer que Deus não queira alcançar com a sua salvação. Mas pastor, essa pessoa é muito difícil. Meu pai é muito difícil. O senhor está falando isso porque você não conhece meu pai. Você está falando isso porque você não conhece a minha mãe. Você está falando isso porque você não conhece meu irmão. Você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Não existe um que Deus não queira alcançar. Pastor, eu não aceito a Jesus, eu não me entrego a Jesus, eu não, abro meu coração para Jesus, porque existe ainda muitas resistências. Escute, a graça de Deus se é manifestada. Ele revela a sua graça, favor que nós não merecemos. A porta da graça está aberta. Diga comigo, a porta da graça está aberta. Olha para quem está do teu lado, segura na mão dessa pessoa e diz assim: esteja entrando por essa porta. A porta da graça. Amém? Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então entendemos aqui um princípio: a salvação que o Senhor oferece para nós através de Jesus Cristo é universal. Ele não exclui ninguém. Existe um grupo malhando os cristãos nos últimos dias, os evangélicos em especial, dizendo que nós somos radicais e excluímos alguns grupos, que nós temos uma certa fobia a alguns grupos, e na verdade isso não condiz com a realidade. Porque você começa a observar que a palavra de Deus está dizendo que a salvação é para todos, independente das resistências que tenha, independente que essas pessoas tenham dificuldade de crer em Jesus, independente da aceitação fácil ou difícil. E você vai notar que o evangelho ele é para todos, só que essas pessoas precisam entender que o evangelho provoca uma mudança. Ninguém vai se encontrar com o evangelho e permanecer a mesma coisa. Ninguém vai se deparar com a revelação de Jesus Cristo e permanecer do mesmo jeito. Ninguém vai ter um encontro real com Jesus e não ter experiência de nascer de novo. Quem tem um encontro real com Deus, nasce de novo. Quem nasce de novo não tem como dizer que vive a mesma coisa. Aí eu me deparo com a revelação da palavra de Deus que me diz algo muito importante. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou uma nova criatura. E quando eu me deparo com Cristo, eu passo por uma experiência vital, uma experiência muito forte, que a palavra de Deus nos declara algo tremendo. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus. Então, como esse processo é um novo nascimento, você aceita Cristo, isso muda a sua vida, isso muda o seu caráter, muda a sua natureza. Você de repente pode achar que pode se transformar por conta própria, mas deixa eu te dizer, eu falei até para uma pessoa, falei algo com um rapaz onde nós fomos fazer uma visita semana passada. E eu conversando com ele, ele dizia assim: meu problema, pastor, é que eu não consigo seguir a Cristo por causa de alguns problemas. Eu fumo e tenho dificuldade. Eu digo: querido, você por força própria não se muda.
Quem é que conseguiu mudar a sua própria vida sozinho? Me diga, levante a mão. Quem conseguiu mudar a sua vida sozinho? A gente fica lutando, a gente fica batalhando, a gente fica num combate muito grande pessoal. Mas se eu for lutar sozinho, se você for lutar sozinho, você vai lutar contra forças maiores do que a sua. Você vai lutar contra Satanás, você vai lutar contra o mundo que faz pressão contra você. Você vai lutar contra a sua própria natureza, sua carne, sua natureza pecaminosa que grita no seu corpo. Então é nesse momento que você começa a analisar: então o que eu faço, já que eu não posso lutar sozinho? Cristo Jesus muda a sua vida. Cristo Jesus, Ele vem para transformar a sua vida. Só Ele pode mudar a sua vida, ninguém mais. Pastor, eu tenho dificuldade de me firmar em Cristo. Jesus muda a sua vida. Jesus vem para firmar e transformar a sua vida. Mas Paulo ainda fala a Tito da seguinte forma: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso entender que quando eu me deparo com o Evangelho, eu preciso ser ensinado acerca de algumas coisas. Eu preciso ser ensinado de que eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar aos vícios. Eu preciso renunciar à corrupção. Eu preciso renunciar à concupiscência da carne. Eu preciso renunciar à impiedade. Eu preciso renunciar ao pecado. Renunciar não é fácil, mas Jesus Cristo ele diz assim: quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, e siga. Depois que você negou a si mesmo, tomou sua cruz, o que lhe resta? Seguir. Seguir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que esse caminho do Evangelho é fácil? O apóstolo Paulo estava em Tessalônica pregando, falando a verdade, trazendo a revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas abraçaram a fé, creram no Senhor Jesus, e logo começou um tumulto. Aquele grupo de judeus que não acreditavam nisso começaram a contratar algumas pessoas que a Bíblia mesmo chama de vadios, pessoas desordeiras que tumultuavam as reuniões e contrataram para provocar problemas, e entraram na casa de Jasson, trouxeram ali uma bagunça muito grande, provocaram ali uma desordem, queriam prender a Paulo e a Silas. Livraram Paulo e Silas. Jasson é preso, ele se justifica, é solto, e você analisa. Não é fácil pregar o Evangelho. Pastor, não é fácil. Eu já entendi que não é fácil, eu não devo pregar o Evangelho. Eu já entendi que é muito difícil, eu não devo pregar. Não. É difícil. Sim, estamos lidando com algo espiritual. Estamos lidando com resistências espirituais, resistências filosóficas, resistências culturais. Sim. Mas eu preciso entender que o poder do Evangelho é transformador. Não sou eu que transformo. Paulo não ficou ali para combater todo mundo que estava se levantando contra o Evangelho. Mas o que ele pregou ficou na cidade. Entendeu? O que ele pregou ficou como semente naqueles corações. Aí você observa, foi tão curto o tempo que ele ficou naquele lugar. Mas a partir daquele momento, com perseguições, inclusive morte de muitos cristãos recém-convertidos, aí você vai começar a entender algo importante. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Aí você vai entender por que Paulo falou a Tito que a nossa esperança deveria estar na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4,
nos diz algo importantíssimo aqui. Paulo praticamente foi expulso da cidade. Jason teve um prejuízo muito grande por causa do Evangelho, por ser um cristão e por ajudar a promover a divulgação da palavra de Deus, ou promover o Evangelho. Muitos cristãos começaram a ser assassinados e Paulo decide escrever uma carta para aquele povo. Ser crente é fácil? Não. Mas Paulo escreve da seguinte forma: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Escute, se está passando por perseguição, está passando por tribulação, está passando por provas, está passando por lutas, enfermidades, conflitos pessoais, conflitos no casamento, conflitos na família, dificuldades por causa da tua fé, lá no teu trabalho, está passando conflito, deixa eu te falar, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, meu Deus, tem crente morrendo por causa do Evangelho lá na África, meu Deus, tem gente morrendo por causa do Evangelho lá, em Bolívia, na Bolívia, Colômbia, Cuba. É verdade, essas pessoas hoje, na atualidade, estão morrendo por causa do Evangelho. Mas vamos tomar, por exemplo, essa igreja, que muitos estavam morrendo por causa do Evangelho. Não era por causa do pecado. Eles tinham aberto mão da sua própria vida para morrer por Cristo. Essas pessoas, o Evangelho, gente, Paulo não passou um mês, Paulo não passou um ano, Paulo não ficou 3 anos, uma década naquele lugar. Paulo só passou por aquela cidade, deixou uma mensagem, e aquela mensagem entrou no coração, que aquelas pessoas disseram assim: eu creio em Jesus Cristo. Aleluia. Pode vir a luta que vier, pode até querer tirar a minha vida, mas eu não vou negar a Jesus. Aleluia. Hoje nós encontramos muitos crentes, irmão, como diz o pastor Luiz Fernando, pozinho de arroz. Qualquer luta, já querem largar Jesus, já não querem mais saber de nada, já abandonam a igreja, já dão as costas para pastor, já critica tudo, simplesmente não quer saber de mais nada. Aí você fica olhando para esses crentes aqui desse período e faz uma comparação com a nossa geração. Nós, queridos, temos que aprender com eles. Nós temos que aprender com eles, e nós estamos devedores, muito aquém do que eles se tornaram. Precisamos alcançar esse padrão de fé a ponto de renunciar tudo por Jesus. Às vezes um desemprego abala pessoas que elas, nossa, por que Deus fez isso comigo? Eu não quero mais saber de ser crente. Eu perdi o emprego, quero mais saber de ir para a igreja. Perdi o emprego, não quero mais saber de nada. A partir de agora, estou fora. Tem outros que simplesmente, porque tem uma dificuldade ou um problema sério em qualquer outra natureza, não vou mais para a igreja. Esses irmãos aqui, eles com muita dificuldade estavam congregando, e Paulo escreve para eles, senão não teria um endereço para chegar essa carta, correto? Significa que eles tinham um endereço. Paulo escreve para eles e diz: eu quero, porém, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem tem esperança em Cristo Jesus aqui? Amém. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tinha alguém morrendo, irmão, no meio da igreja. Aí Paulo disse: sabe com o que você vai se consolar? Com a esperança da vinda de Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja. Se console com isso. Se fosse hoje em dia a gente morrendo por causa do Evangelho, e o pastor chegasse e dissesse assim: se console, irmão, porque Jesus vai voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Tem gente que vai ficar muito bravo. Tem gente que vai ficar bravo com o pastor e é capaz de mandar ele passear. Tem gente que não aguenta ouvir mensagens da volta de Cristo na igreja, que acha que é utopia. Acho que o pastor tem que ser showman, tem que fazer um entretenimento aqui de 2 horas, manter todo mundo ligado, ativo. Fica de pé agora senta, levanta de novo e vamos lá. E tu sai elétrico para casa. Pastor não é showman. A gente está falando que Jesus transforma. A gente está falando que aqueles que passam dificuldades, até estamos usando aqui um exemplo extremo de pessoas que morreram em Cristo por causa do Evangelho, e não morreram uma morte simples, como dizia antigamente, morte morrida, morte matada. Eram coisas graves. Eram duramente espancados, assassinados de forma cruel. Deixa eu te falar algo. A igreja moderna hoje, ou pós-moderna, ela perdeu o foco e parece que anda no presente mundo, olhando apenas para quanto eu vou ganhar, o que eu posso ter. Qual é a minha vantagem em ser crente? Se eu for ficar rico, então eu vou para essa igreja. Se eu for prosperar, então é lá o meu lugar. Mas fé é muito mais do que isso. O Evangelho transcende essas coisas materiais. Lutas e provações todos nós passaremos. Abra sua Bíblia comigo aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Pedro. Você vai verificar em 1 Pedro que Pedro começa a escrever a igreja dos estrangeiros que estavam dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, regiões do Oriente Médio, regiões da Ásia, e você começa a observar algo aqui muito importante, inclusive da Europa moderna hoje. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bonita essa introdução, né? Mas se prepara para o que vem. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou, fomos gerados para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. A gente falou aqui no início do culto sobre a
Jesus trouxe como referência, ensinando a forma como devemos orar. E tem um momento que ele usa a seguinte expressão: que a gente ore para que no momento de tentação sejamos guardados, sejamos livres do mal. Nós não podemos ignorar. Tem gente que diz: mas como que eu vou resistir às tentações? Tem homem que ele não suporta olhar uma mulher bonita passando diante dele, que os olhos correm. Tem mulheres que não são diferentes. Tem pessoas que não resistem a um cigarro, não resistem a uma situação que lhe traga um desconforto ou até uma vida pecaminosa. A tentação vai estar batendo na porta todo santo dia. A tentação vai estar batendo na porta todo santo dia. Casamentos muitas vezes são destruídos porque simplesmente homens ou mulheres não conseguem manter os laços matrimoniais, não conseguem manter aquele voto de fidelidade. É um momento de prazer, é um momento que olham que podem cometer aquele prazer sem ser descoberto. Só que é naquele momento que Satanás investe tudo para destruir a vida. É naquele momento que Satanás investe tudo para acabar com a pessoa e a pessoa não tem mais chance. Escute, a tua família vale quanto para você? Quanto vale a tua família? Quanto vale o teu casamento? Um momento de tentação vale o preço da tua família? Da perca da tua família? Um momento de tentação vale o teu casamento? Vale a tua comunhão com Deus? Tem pessoas, irmãos, que quando entram naquele momento de alegria profunda na presença de Deus, que sente aquele gozo na alma, tem pessoas que até oram para ser arrebatado, porque ele pensa em duas coisas: sabe o sacrifício que foi para chegar naquele momento, e diz: olha, eu sei que eu estou na graça de Deus, a unção de Deus me tomou agora, o Espírito Santo de Deus me envolveu, eu estou num estado de comunhão tão grande, eu estou igual Pedro, querendo fazer uma cabana e convidando todo mundo para não sair mais daqui. E ele pensa no futuro: se eu sair daqui, será que eu vou aguentar as tentações? Então, Senhor, me arrebata, me leva. Tem outros que dizem: me mata mesmo, Jesus, eu quero ir agora, eu não quero sair desse instante sem a tua presença, então me leva. Mas você vai perceber que Pedro, ele está dizendo, e Pedro está falando com muita propriedade, ele sabe o que estava falando, ele sabia: para que a prova da vossa fé, gente, a tua fé vai ser provada, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, a tua fé vai ser provada a vida inteira. Enquanto você estiver aqui, a tua fé vai ser provada. Enquanto você estiver neste lugar chamado planeta Terra, enquanto você não morrer, enquanto você não for arrebatado, você vai passar por provas, a prova da vossa fé. Então eu gostaria que você se animasse no Espírito, dizendo: eu vou resistir porque eu tenho esperança que Cristo vai voltar. Eu vou resistir às tentações porque eu tenho esperança que Cristo vai voltar. Falar da volta de Cristo para a igreja hoje parece um desafio gigantesco para qualquer pastor. Mas deixa eu te falar, nós somos provados aqui, seremos provados, dificuldades surgirão, lutas, batalhas serão travadas, mas que você possa saber de uma coisa: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Opa! Tem algo aqui que eu preciso aprender. Quando eu sou provado e eu resisto à tentação, isso resulta em algo glorioso, isso resulta em louvor, em honra, glória, que tudo isso vai ser demonstrado na revelação
salvação de Cristo Jesus. Mas, pastor, nós vivemos num período imediatista. Eu não consigo suportar comprar algo pela internet e ter que esperar 15 dias. Eu sou imediatista, eu preciso ir na loja e retirar na hora. E você está me dizendo que eu tenho que esperar a vinda de Jesus Cristo? Qual é a data, pastor, que Jesus vai vir? Porque se não me der uma data, eu não vou conseguir esperar. Mas deixa eu te falar uma coisa para você que é imediatista. Querido, é uma vida de ilusão. Você dorme, acorda e trabalha, sai na correria do dia, chega no final do dia, está cansado, exausto, quando muito consegue ver uma TV, alguma coisa no Face, alguma coisa nos meios de comunicação virtual, depois você está exausto, e o tempo vai passando, quando você menos espera, passou 10, passou 20, passou 30, aí tu olha para trás. Eu poderia ter vivido uma vida bem com Deus, eu poderia estar uma vida, olha, excelente com Deus, e eu estou vivendo uma miséria de vida porque eu não consegui esperar, e no final das contas o tempo passou e você passou 10, 20, 30 anos, uma vida miserável sem ter um compromisso com Deus. Então que você possa olhar para uma vida não somente nessa terra que está sendo pregado para você como algo imediato, que tudo, tu vai lá, põe o prato de comida no micro-ondas, coloca para esquentar 1 minuto e já fica aflito porque 1 minuto está demorando. Você liga o canal de TV, sentado na tua poltrona com um controle remoto que não precisa mais levantar. Lembra como é que era antigamente? Eu me lembro do meu pai e eu. Ele ficava lá mexendo na antena, aquela antena que parecia uma espinha de peixe. Ele mexendo na antena e gritando: e aí? Eu digo: tá chovendo. Ele do lado de fora da casa e eu lá dentro. E agora? Ficou bom, não mexe? É quando tirava a mão, saía o canal. Aí pegava bombril, aí colocava na antena. Aí sabe o que acontece? Hoje tu está sentado na tua casa, tem lá 500 canais à tua disposição, ainda fica nervoso porque não tem o que ver. É uma geração imediatista, uma geração vazia, uma geração que fica olhando para tudo à disposição e acha que não tem mais nada. Busca Jesus, enche o teu coração de Jesus, a tua esperança é Jesus, a tua força é Jesus. Tira o foco do imediatismo, se concentra agora na palavra, que o teu coração seja voltado para o Senhor. Para muitos, não vou negar, algumas bênçãos não vão ser imediatas, não vão acontecer na mesma hora. De repente você vai estar sentado aí e vai chamar o irmão e vai dizer: conta a bênção, irmão. Eu acabei de entrar na igreja, irmão. Mal entrei, Jesus já me deu a minha vitória. Aí o outro está sentado lá já 10 anos dizendo: Jesus, que negócio é esse? Eu estou orando aqui faz 10 anos, clamando, pedindo, jejuando, vim na tua casa. O outro entrou agora, já recebeu e eu não. A tua fé vai ser provada. A tua fé vai ser provada uma vez, 2, 3, não sei quantas. Mas independente de quantas vezes você for provado, você saiba que esse evangelho ele transforma, esse evangelho é real, esse evangelho ele muda vidas, e eu não posso depender de ações imediatas, eu preciso simplesmente crer. Se Paulo fosse imediatista, querido,
ele já ia sair de Tessalônica desviado. Ele já ia sair de Tessalônica infeliz, dizendo: que miséria, fui fazer um trabalho missionário, preguei o evangelho, e se levantou aquele grupo lá contra mim. Olha, eu tive que sair na surdina sem ninguém me ver, senão eu ia levar uma tremenda de uma surra, ia ser espancado. Olha, eu tive que fazer de tudo para não ser descoberto. Chego em Bereia, achando que está sossegado, achei até um povo mais nobre do que os tessalônicos, porque eles gostam de Bíblia. E olha, esse negócio de gostar de Bíblia é comigo mesmo. Quem gosta vai ficar horas estudando a Bíblia comigo. Ele todo feliz da vida, de repente lá vem um bando de judeu atrás dele de novo, perseguindo, ele é obrigado a sair de novo. Tem crente que não entende que as perseguições vão vir. Tem crente que não entende que as lutas vão vir. Tem crente que não entende que as tribulações vão vir. Tem crente que não entende que vai haver resistência. Tem crente que não entende que vai haver muita resistência. Mas se você for fiel ao Senhor, se você resistir às provas da vossa fé, isso tudo vai redundar em louvor, honra e glória. Você vai exaltar o nome do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai poder dizer ao Senhor: valeu a pena esperar. Mas deixa eu te falar algo ainda. Talvez você olhe para as batalhas da vida e você ache que, Senhor, é só essa prova, não é? Porque se vier outra, eu não vou aguentar. Senhor, chega de prova. Tá bom, vamos fazer um acordo. Eu faço tudo direitinho e tu não me prova mais. Aí Pedro que estava tão provado e tão moidinho e tão quebradinho, que ele tinha dado tanta dor de cabeça para Jesus, e depois que ele foi moidinho na presença de Deus, ele agora estava pronto para poder ensinar e a dizer. E ele vai abrir a boca para dizer uma palavra muito importante, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ele diz: olhe para Jesus. Em outras palavras é isso: olhe para Jesus que veio e morreu na cruz por você. Tenha fé, acredite em Deus, não deixe o diabo roubar a tua esperança. Aí quando chega no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 20 e 21, diz assim: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Tem gente, querido, que peca, esbofeteia, entra num estado terrível aí, de mau testemunho, e depois sai declarando: ah, pastor, estou vivendo uma prova, estão me perseguindo. Lá no trabalho vai abrir a boca para falar mal de todo mundo. Não tem coragem de falar um versículo para uma vida, mas fala mal de todo mundo. Aí vem a cobrança, as pessoas vão vir em cima, o chefe vai vir em cima, e vem a ameaça de corte. Aí depois vem falar: pastor, eu estou sendo perseguido. Aí Pedro vai e pergunta: escuta, que glória é essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Você provocou essa situação, não existe glória nenhuma nisso. Você pecou, você criou o problema, você está vivendo as sequelas desse problema gerado por você. Mas se fazendo bem sois afligido e o sofreis, isso é agradável a Deus. Parece aqui uma conversa de masoquista, né? Negócio de querer sofrer. Eu não estou fazendo apologia do sofrimento, entenda. O que Pedro está dizendo é:
Você vai passar por sofrimentos, isso é inevitável. Ah, agora eu sou crente, não tenho mais problema. Não, vai ter problema, é inevitável. Você vai ter dificuldades dentro de casa, você vai ter dificuldade no trabalho, você vai ter dificuldade por onde você passar, vai ter problemas. Só não seja o causador do problema. Deu para entender? Não seja o causador do problema. Não seja você o provocador do problema. Não seja você a pessoa que vai gerar esse problema. Mas se você sofre algum problema porque alguém olha para você assim, eu não gosto desse crente, eu não gosto dessa crente, e cismou com você de graça, e você sendo fiel, sendo amigo, sendo honesto, companheiro, ajudador, e mesmo assim é esbofeteado e está sofrendo, aí a Bíblia diz, isso é agradável ao Senhor. Aí você olha assim para Deus, mas Deus, não entendo esse negócio. Eu não entendo esse negócio. Parece que tu gosta de me ver sofrer, porque eu não estou entendendo esse mistério. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas. Todo mundo diz assim, Senhor, eu quero me parecer contigo. Quem compreende a revelação de Jesus, ele ora, eu quero o teu caráter e meu caráter. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero andar nos teus caminhos. Os caminhos de Jesus são esses. Lembra da porta estreita? Quem lembra da porta estreita? Lembra do caminho estreito? Você começa, não é o vídeo que mostra o caminho estreito, estou falando da palavra, amém? Então, o que acontece? Você vai notar que Jesus está falando assim, a porta é estreita, querido. O caminho é estreito. Não espere facilidades. Não espere facilidades. Mas escute uma coisa. Você observa que o verdadeiro campeão, ele não é forjado na facilidade. O verdadeiro campeão, ele é forjado nas batalhas. O verdadeiro campeão, ele é forjado justamente nos grandes combates. Aí você de repente assiste lá um filme de 300. Você vê aqueles espartanos sendo treinados com muitas habilidades e saindo como heróis de grandes batalhas. Aí você diz, que coisa maravilhosa, extraordinária. Mas aplique isso para a tua vida espiritual. Se você olhar para as batalhas que você enfrenta, quantas delas você venceu? Se você olhar para as batalhas que se deparam diante da sua vida, dentro da tua realidade, quantas delas você venceu? Então é hora de você simplesmente se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero seguir as tuas pisadas, porque eu sei que eu posso até me deparar com um calvário. Eu tenho que seguir Jesus, e para seguir Ele eu tenho que pegar minha cruz, amém? Eu vou me deparar com o calvário, mas eu sei de uma coisa, que tu não ficaste no calvário, tu não ficaste pendurado na cruz, tu saiu da cruz, e ao sair da cruz eu me deparo com as bênçãos que hão de vir. O Senhor Jesus enviou o seu Espírito, houve uma grande revolução para aqueles que esperaram na promessa de Jesus. Se você continuar firme, levando a tua cruz, ainda que hoje sofrendo, passando lutas e tribulações, mas você vai transformar o mundo à sua volta, vai criar um impacto. Algumas pessoas vão olhar para você, eu não entendo, eu tenho mais coisas do que ele, eu tenho mais coisas do que ela, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo e não tenho o que essa pessoa tem. Eu não tenho esse brilho, eu não tenho essa alegria, eu não tenho essa paz, eu não tenho essa vontade de viver. Porque crente, querido, que vive com Deus, ele pode estar sendo moído na prova, mas quem olha para ele vai dizer, me dá uma palavra, eu quero receber uma palavra, ora por mim, eu quero receber uma oração de você. Você está moído, triturado diante da luta, não tem força, você diz, eu não tenho de onde tirar essa palavra, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Aí você lembra da sua tribulação, daquela palavra que você lembrou, daquela palavra que você recebeu, daquela palavra que Deus colocou no seu coração quando você saiu de casa. Aí você diz, olha, aguenta firme, que Jesus vai te dar vitória. Aleluia. Não desista não, a prova é assim mesmo. Aí você se anima, a luta é assim mesmo, mas vai passar, porque Jesus vai dar vitória
Mas por que essa pessoa veio me procurar? Porque há Deus na tua vida. Há Deus na tua vida, no teu ser. Fica de pé comigo. Há Deus em você. Há Deus na tua vida. Quero chamar o Ministério do Louvor aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor.